Olá. Olá. Agora tá ok. Vamos lá. Já foi? Bom, pessoal, agora nós já estamos ao vivo no Facebook, né, nessa transmissão. Boa tarde para você que está nos assistindo. Eu sou o professor Flávio Alves da Silva, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, a DUFG Sindicato. Essa é a quarta edição do projeto Bate-Papo ADUF. Semanalmente estamos debatendo os avanços e desafios enfrentados pelas instituições de ensino, né, docentes, sindicatos, comunidade acadêmica como um todo. Também discutimos temas relacionados aos serviços públicos. A pandemia provocada pelo novo coronavírus deixou algo claro para a sociedade, ou seja, a importância dos serviços públicos. Para debater o assunto, temos dois convidados especiais. O primeiro é o coordenador administrativo de finanças do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos e Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, João Pires, que é também coordenador do Fórum Goiano. Seja bem-vindo, professor João. Obrigado, professor Flávio. Professor, já. Uma satisfação. Isso, vai lá, João. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço democrático e de debate num momento tão importante. Obrigado. Obrigado. Temos também aqui presente conosco o presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, Goiás, e presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, SIMPRO, Railton Nascimento. Seja bem-vindo, professor Railton. Muito obrigado, Flávio, João Pires, todos que nos acompanham nessa live. Já aproveito essa ocasião para parabenizar essa iniciativa do ADUF Sindicato em esclarecer a sociedade, abrir um canal de comunicação nesse momento tão importante da vida dos trabalhadores que sofrem com a perda de direitos e de toda a sociedade que nesse momento vive apreensão em decorrência da pandemia do Covid-19. Perfeito. Bom, nós vamos iniciar o debate de hoje, que será sobre algo essencial no Brasil, ou seja, serviços públicos, bem como os servidores, né, que têm se mostrado fundamentais na luta contra o coronavírus no Brasil, seja na linha de frente do atendimento aos pacientes ou no desenvolvimento de pesquisa e produção de equipamentos e insumos. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o papel dos servidores públicos no enfrentamento à pandemia. Começo com o João Pires. Ok. Olha, nós iniciamos o ano de 2020, melhor dizendo, num processo extremamente de descenso do serviço público, né? Um ano de governo Bolsonaro e várias medidas de ataque às políticas públicas, de desmonte das políticas públicas, e 2020 estava colocado como sendo mais um ano na trajetória desse governo com esse objetivo: marginalizar, criminalizar os servidores públicos, criando na sua narrativa vários posts, várias provocações, jogando os servidores públicos contra a opinião pública, né? Ou melhor dizendo, jogando a opinião pública contra os servidores. Nesse processo, em que algumas medidas do governo tramitavam na Câmara dos Deputados e no Senado, como o fim da estabilidade do serviço público, as PECs emergenciais, né, a qual previa, inclusive, a redução da jornada de trabalho com redução salarial, né, surge a pandemia do Covid-19, né, que vai
tomando conta de todos os países. No Brasil, né, várias instituições, várias autoridades públicas começaram a se posicionar e a exigir do governo medidas mais sérias, mais consequentes, para evitar, né, que a contaminação do povo brasileiro pudesse ser avassaladora e causadora de muitas mortes. Né? O governo, na sua capa de inimigo do serviço público, ele faz exatamente o inverso. Intensifica os ataques ao serviço público, intensifica os ataques aos servidores públicos, e inicia um processo violento de ataques a governadores e prefeitos que começam a adotar medidas, né, para conter, para prevenir contra essa pandemia. Nesse processo todo, o que aprendemos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, e aí a gente pôde ter um retrato fiel de qual o papel do Estado, né, para a sociedade, é que o que aprendemos foi da importância do serviço público. Né? Em países onde o serviço público tem uma participação efetiva na sociedade, onde há mecanismos de proteção por parte do Estado, né, das populações, nós estamos podendo perceber o quanto é importante o serviço público nestes momentos, né? A Itália, por exemplo, cujo serviço público de saúde é quase que zero, né? Ao longo do tempo e do avanço do neoliberalismo na Europa, quase tudo do serviço público foi privatizado. Agora a gente viu o tamanho das consequências, né? E se pegarmos isso e jogarmos também um holofote sobre os Estados Unidos, o que a gente percebe também a falta do serviço público de saúde para combater a pandemia naquele país, né, agravada com a grande população em estado de miséria, né? Isso, então, ganhou proporções alarmantes. O Brasil, apesar de termos um serviço público ainda consolidado, especialmente na saúde, a gente percebe que a gente sofre, né, as consequências dos ataques mais recentes, né, como a aprovação da emenda constitucional 95 em 2016, no início do governo do Temer, que congelou os gastos públicos, né, com o serviço público, e depois outras tantas medidas, né, como a suspensão de concursos públicos, a redução, né, dos investimentos públicos que o governo Bolsonaro tem feito. Então, podemos constatar hoje que o serviço público poderia dar uma parcela de contribuição muito maior do que a que vem dando aqui no Brasil para o combate à pandemia. Nós temos visto que o SUS é o sistema, né, que vem garantindo às populações
a população de todas as faixas de renda o instrumento mais eficaz, mais acessível, né, para poder fazer o atendimento das pessoas contaminadas, né, adotando também, através de vários instrumentos, medidas preventivas, né, e também desponta no Brasil, nesse momento, o papel das instituições de ensino e de pesquisas, né? Tanto as universidades quanto institutos federais. E os institutos de pesquisa, né, despontam na tentativa de fazer um enfrentamento ao Covid-19, né? Elevando ainda mais a importância do serviço público e dos servidores públicos, né, nesse quadro tão triste, tão dramático para as pessoas. Porque não é só 25 mil óbitos hoje, nem só 400 mil infectados. São pessoas, né, que têm nomes, que têm famílias, né, que envolve uma série de fatores sociais e psicológicos, né, que estão sendo ceifadas por conta da política desse governo, de estrangular o serviço público, marginalizar os servidores públicos, que é quem pode dar grande contribuição, maior ainda do que está acontecendo, para o enfrentamento dessa pandemia. Perfeito. Perfeito. Professor Ailton, e sua opinião, então, sobre o papel dos servidores públicos no combate a essa pandemia? Muito bem, professor Flávio. Tem uma questão de fundo que é importante de colocar aqui para o debate e a discussão. O Brasil saiu de uma ditadura militar terrível, criminosa, nos anos 80, e o povo foi às ruas, né, no movimento, pedindo o direito de votar para presidente. Em 88, foi consolidada uma nova Constituição que restabeleceu a democracia no Brasil, restabeleceu a cidadania, com direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. A Constituição de 88 foi apelidada, né, de Constituição Cidadã, e ali foi também consolidado um projeto, um modelo de Estado, né? O Estado como vetor do desenvolvimento econômico, o Estado como o protagonista para o combate das desigualdades regionais. A Constituição delimitou o Estado garantindo seguridade social para a população, direito à saúde, previdência, assistência, o Estado garantindo educação pública, ciência, pesquisa, direito à cultura, e o serviço público também ali assegurado como um direito da população. Mas 88 consolidou a Constituição, e já em 89, com a eleição do primeiro presidente pelo voto direto, o povo foi às ruas, pediu o direito de votar, mas todos nós sabemos o que aconteceu em 89, um engodo, uma farsa, né? Foi eleita, que foi o Fernando Collor. Naquele mesmo ano, aconteceu o chamado Consenso de Washington, que estabeleceu, já em 89, esse conjunto de políticas que ficaram conhecidas como políticas neoliberais, né? Privatização e tudo mais, diminuição do Estado, Estado mínimo, e a tentativa já foi feita ali, no governo Collor de Mello, de implantar o Consenso de Washington, de diminuir o Estado, de iniciar essa ofensiva neoliberal. Mas foi exatamente durante o governo Fernando Henrique que isso aconteceu. Mas com o golpe de 2016, nós vamos ver a retomada dessa agenda que foi interrompida durante os governos do Partido dos Trabalhadores, né? Com o golpe de 2016, que nós chamamos um golpe do capital contra o trabalho, vem novamente essa ofensiva de uma agenda privatista, de uma agenda de redefinição crônica do papel do Estado, né?
e nós acompanhamos de lá para cá essa revisão. É um discurso de que aquilo que é público não é bom, e, portanto, o tempo todo nós vemos na mídia, nos discursos dos governantes, né, a culpabilização do serviço público como se fosse gasto e não um direito da população. Nós vemos esse discurso odioso, né, nas falas. Imagine a fala do Paulo Guedes, a fala dos ministros desse governo quando se referem ao servidor público. O servidor é colocado como inimigo, eles falam com raiva, com ódio do servidor público. E aí, na base da sociedade, graças a uma mídia, não é, que mais desinforma do que informa, essa visão negativa, depreciativa do serviço público do Estado. Né? Portanto, a ideia de que o que é privado é melhor. Tem que privatizar, porque quem é competente para fazer a gestão são as empresas privadas, é o setor privado. Alguns chegam a dizer, vamos privatizar tudo. O Guedes entrou agora, né, no governo com esse discurso, vamos privatizar tudo. Por quê? O setor privado é mais competente para administrar. Eu disse exatamente para apontar a quadra que nós estamos agora, professor Flávio, e todos que estão nos acompanhando, que é o resultado de um Estado desmontado, o resultado de um serviço público, né, vilipendiado, o resultado de uma política nefasta de diminuição do Estado, a emenda constitucional 95, como muito bem disse aqui o João Pires, e agora a necessidade do Estado, a necessidade de um sistema público de saúde pujante, de servidores públicos bem remunerados, de servidores públicos respeitados, seja no campo da educação, seja no campo da ciência. Essa onda obscurantista de ódio à inteligência, essa onda obscurantista de ataque às universidades federais. Hoje nós acompanhamos a live da UFG, junto ao governo do Estado e empresários, mostrando como a pesquisa da Universidade Federal, ela apontou de forma muito acertada toda a curva da epidemia aqui em Goiás e fazendo já a projeção para o futuro. Então, assim, o papel da pesquisa, o papel das universidades federais, em geral, nesse momento é fundamental. Mas, infelizmente, nós temos, né, no poder aqueles que não veem o Estado como vetor do desenvolvimento da economia e nem respeitam o servidor público. Portanto, é fundamental, especialmente no campo agora, né? Eu citaria, todo o serviço público é fundamental para o enfrentamento da Covid-19, dessa pandemia, mas de maneira especial o trabalho dos professores, os professores do setor público, os professores da educação básica, os professores das universidades federais, dos institutos federais, ali na linha de frente da pesquisa e da ciência, para não só produzir medicamentos, mas também outras formas de enfrentamento, seja no campo estrito da pesquisa científica, seja no serviço público de saúde, no SUS, né? Então, nós vemos agora a necessidade do Estado. Por quê? Porque essa fratura da desigualdade, essa fratura do desamparo, veja essas filas quilométricas nas portas dos bancos da Caixa Econômica Federal também que foi bem depreciada nesse período, que cumpriu um papel tão importante nos governos anteriores, os bancos públicos, né? A falta de serviço público de qualidade, a falta, portanto, disso está expressa aí nas ruas, nessas filas gigantescas, quando se precisava de um atendimento melhor da população, o auxílio emergencial, sejam aqueles que buscam serviço público. Por quê? Porque nessa hora, aquele discurso de que o que é privado é melhor, não se aplica. Eu tenho aqui um caso na minha família, da minha sogra, que estava com suspeita da Covid-19, nós procuramos hospitais privados e tivemos, né, as portas fechadas no nosso rosto. Muitos sequer estão atendendo. Sim, alguns que estão aí no atendimento, mas o grosso, né, o enfrentamento mesmo, é o sistema público de saúde. Ainda mais para as camadas mais pobres, porque o vírus, ele chegou aqui, como se diz, de avião, né, vindo pelas elites, as classes mais abastadas, e agora se alastra pelas periferias, pelas regiões onde habitam as pessoas mais empobrecidas, e é o atendimento público. A necessidade, portanto, da Seguridade Social, da saúde pública, da Previdência,
dos programas de assistência social, para que, de fato, nós tenhamos condições de atravessar com uma certa tranquilidade, garantindo a vida do nosso povo. É isso. Realmente importante ressaltar, né, o papel dos servidores. Aqui nas universidades de Goiás, a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Divar, com o professor Américo, que é reitor da UFJ, a professora reitora da UFCAT, fugiu o nome agora, a professora Roselma, professora Roselma Luquez, isso. A gente conversou com os 3 reitores, né, das 3 universidades, e eles foram enfáticos, assim, demonstrar, né, a quantidade de ações que são feitas nas universidades, né, e pelos servidores públicos, né. A UFG aqui, vocês vê, 3 laboratórios fazendo análise de Covid, né. As ações da máscara também é uma ação fantástica, onde mais de 221 máscaras foram produzidas, estão sendo distribuídas em todo o estado de Goiás para profissionais de saúde, né. As ações que o próprio ADUFG Sindicato promoveu também, do ODPIs para as unidades, né, acadêmicas, as ações que os científicos têm feito também em relação aos terceirizados e outras ações também que os científicos têm feito dentro da universidade. Ou seja, são muitas ações. E, de fato, eu vejo que agora a sociedade nos enxerga com outro olhar. Está vendo realmente a importância, né, dos servidores públicos. A importância, principalmente, né, João Rail, do SUS. Então, isso é muito, muito bom, sabe? É muito bom mesmo. Mas, bem, continuando, eu queria, né, conversar com vocês o seguinte, que ao contrário de outros países, onde os governos têm buscado colocar em prática ações de manutenção de renda, no Brasil, né, o governo federal parece estar mais preocupado em atacar os servidores públicos. Diversos projetos de lei, medidas provisórias e outras ações têm sido discutidas e colocadas em práticas. Na opinião de vocês, como esses ataques refletem na sociedade como um todo? Comece com o professor Railton. Infelizmente, nós temos no poder aquilo que representa a irresponsabilidade, o atraso e a incompetência na gestão da coisa pública. As medidas provisórias editadas por esse governo para o enfrentamento da Covid-19, da pandemia, são medidas... Primeiro, o governo não tinha projeto nenhum. Foi pressionado pelos estados, pelos governos estaduais, foi pressionado pelas prefeituras, especialmente pelo Congresso Nacional. A MP 927, quando ela foi editada, lá no início da pandemia, do período de isolamento social, ela prevê a suspensão de contrato de trabalhadores praticamente sem salário, sem garantia nenhuma. Essa era a proposta do governo. A proposta do governo era R$200 de auxílio emergencial. Ou seja, não fosse a pressão da sociedade, do Congresso Nacional, das entidades sindicais, das centrais sindicais, era esse quadro. E não havia uma coordenação nacional, como não há até hoje uma coordenação nacional, com governadores, com representantes do parlamento. É um governo que é tocado, né, pela pressão. As medidas são aprovadas na pressão. Então, o enfrentamento da Covid-19, ele colide diretamente com os direitos dos trabalhadores. O ataque aos direitos dos trabalhadores, ele é gritante. Essa MP 927, que traz lesão aos direitos dos trabalhadores, a MP 936, que, em nome de garantir a manutenção dos empregos, permite a redução de salários na ordem de 25%, 50%, 70%, suspensão de contratos com prejuízos para os trabalhadores. E, com relação aos servidores públicos, como eu já disse anteriormente, eles fazem um discurso de culpabilização do servidor público. Querem aprovar projetos de auxílio a estados sacrificando o servidor público, causando infortúnio, instabilidade, provocando ainda mais animosidade e visão negativa da sociedade em relação ao servidor público, como se não fosse o momento de discutir, como em outros países, taxação de grandes fortunas, de transações do capital especulativo. Ou seja, não sacrificar o servidor como se ele fosse o responsável pelo excesso de gastos, e nesse momento o papel dele é fundamental. Então, a consequência disso, professor Flávio,
a consequência disso é o aumento da desigualdade social para a sociedade, né? O desrespeito ao servidor, aos trabalhadores. É claro, a desigualdade social, que já é gritante no Brasil, que já é uma das maiores do planeta, está aumentando. O crescimento da miséria, a desproteção da sociedade, e não é a desproteção só dos mais pobres, porque muitos tratamentos, eles dependem do SUS, do Sistema Único de Saúde. As pesquisas mesmo, elas saem das universidades federais. Então, a sociedade sim é colocada em risco, a sociedade sim é prejudicada, não só as camadas mais populares, mas toda a sociedade que fica desprotegida. E o atendimento público fica prejudicado no momento que se precisa de um atendimento público pujante, de servidores satisfeitos, não é? Equipados, aqueles que estão no enfrentamento, que estão na linha de frente, né? Com equipamento de proteção individual, com todas as condições de trabalho e condições salariais. E o que os servidores têm em mente agora, não é? É o fantasma do congelamento do salário, é o fantasma da perda da sua estabilidade, é o fantasma da possibilidade, inclusive, de processo para o seu desligamento, enfim. Então, tudo isso ainda traz mais uma consequência para a sociedade. A falta de uma política nacional, de uma coordenação nacional desse incompetente governo, agrava a situação econômica do país, porque o investidor internacional, os países que acompanham, né, com horror os pronunciamentos do presidente da República, né, a incompetência na gestão da crise, não acreditam no Brasil, e é isso que todos os indicadores econômicos já estão apontando. O investimento do Brasil está caindo. Portanto, a nossa recessão que virá, que já está se instalando, tende a ser mais grave ainda, não só por conta da pandemia, mas por conta da irresponsabilidade, da falta de gestão da coisa pública, da irresponsabilidade do atual governo federal. Bom, João Pires. Assim, o papel das universidades públicas, dos institutos federais públicos, né, nesse processo tem sido de grande relevância, né? Não é por nada que a gente vê nas manchetes dos noticiários o convite a uma professora, cientista da universidade, para compor um núcleo da Organização Mundial de Saúde para desenvolver uma vacina, né, para o combate a essa pandemia, né, ao Covid-19. Isso é de uma relevância muito grande, né? Mas esse papel, ele tem esse caráter tão grande, né, como a presença de uma servidora pública da UFG, representando o Brasil e a América Latina numa atenção dessa, mas também tem um caráter social, né, que as nossas instituições, a UFG e os institutos federais têm se despontado nisso, para também prestar serviços à sociedade, né? Você vê, hoje, por exemplo, o governador veio se reunir, o professor Railton já fez menção a essa reunião, se reunir com cientistas, pesquisadores da UFG, junto com a gestão da UFG, para discutir uma situação grave que pode acontecer se houver afrouxamento no grau de isolamento, né, no percentual de isolamento na Grande Goiânia. Podemos chegar a julho a mais de 160 mil mortos em Goiás, né? Então, como você aponta bem, professor Flávio, as nossas instituições têm dado e os servidores públicos, né, têm dado um exemplo muito grande da sua importância. Qual instituição particular em Goiás, e nós temos muitas,
Nós temos, inclusive, algumas extremamente grandes. Qual o papel que ela está fazendo nesse momento, né? Qual contribuição tem dado para o estudo, para o desenvolvimento de pesquisas, para o fornecimento de serviços que ajude a população a enfrentar esse Covid, né? Isso é muito importante a gente fazer essa comparação, né? Quando a gente ouve as declarações das nossas autoridades públicas federais, em especial, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? E ali o seu seleto ministério, né? Para eles são um bando de vigaristas, de sanguessugas, entre outros adjetivos extremamente pejorativos, né? O governo que dificulta o acesso, e ficou bem claro isso na fala do ministro Paulo Guedes, naquela reunião no dia 22 de abril, né, em que ele diz que os pequenos e médios empresários dão prejuízo, né, e que o governo tem que investir nas grandes empresas, porque essas dão lucro. Então, é muito claro a gente observar esse comportamento do governo para saber por que o dinheiro não chega, né, para financiar o pequeno negócio, o médio empresário, o médio comerciante, né? Que fomenta a economia, né? Que dá empregos, que gera muitos empregos e rendas, né? Para as famílias. Analisar o comportamento, né, do governo diante das pessoas que estão correndo risco e colocando outros tantos em risco, fazendo naquelas filas, né, quilométricas nas agências bancárias e lotéricas, né, enquanto o governo deveria tomar uma postura proativa, né, e liberar os recursos de imediato para a população. A gente tem visto grande parte dos países adotando medidas simplificadas, mas fazendo com que as pessoas garantam as condições de sobrevida, né, para poder se manter isolado. Aqui não, né? Nós temos um governo que cria todas as dificuldades, né, de que o dinheiro chegue nas pessoas necessitadas, que o dinheiro chegue aos comerciantes, empresários, para poder fomentar a economia, para poder pagar salários, né? Agora, né, nós vivenciamos um embate muito grande com os governadores e prefeitos para sancionar o projeto que foi aprovado no Congresso, né, de liberação de recursos para os estados e municípios, né? O governo arrastou por quase um mês a sanção dessa lei, né? Na véspera do prazo final para que ele sancionasse, é que ele anunciou a sua sanção, estrangulando, né, levando a asfixias vários governadores e prefeitos, né, pelo Brasil afora. Então, esse tipo de postura
é incompatível com a perspectiva da gente vislumbrar para o Brasil, né, uma solução de imediato para essa pandemia, né? E o que a gente pode constatar é que esse é um governo da morte, né? Enquanto nós ficamos defendendo a vida, enquanto nós, as nossas instituições públicas, como as universidades, institutos, o SUS, né, se desdobra para encontrar soluções, se desdobra para atender as pessoas infectadas, né, a salvar vidas que estão hoje nos hospitais, o que a gente vê é um governo assassino, né? É um governo que sai nos finais de semana pelas feiras de Brasília, né, estimulando as pessoas a voltarem a uma vida normal, enquanto não é compatível, enquanto isso não é compatível com o momento que a gente vivencia, né? O governo deveria e precisa ser responsabilizado por essas medidas. Esse governo ele vai entrar para a história como um governo assassino, né? Um governo que está levando milhares e milhares de pessoas para o matadouro, né? Como como animais, né? Estamos indo numa fila para o abate, no matadouro. É o que esse governo está, a forma como esse governo está conduzindo o Brasil, e a história precisa responsabilizá-lo, né, por isso. E nós temos que dar a nossa contribuição, e eu acho que as entidades sindicais, através de debates como esse, de denúncias como as que temos feito, têm cumprido um papel importante nessa luta. Bem, João e Railton, nós sabemos que, como eu coloquei, né, os sindicatos, algumas entidades têm feito atuação em relação à pandemia. Então, eu queria saber de vocês qual o papel dos sindicatos e entidade de classe na defesa dos servidores e dos serviços públicos diante dessa crise causada pela Covid-19. Já vou emendar o seguinte, a gente viu ontem, né, o João já comentou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a lei de socorro aos estados e municípios, né? Um dos vetos é o aumento para servidores até o fim de 2021, após atender apelo do ministro Paulo Guedes. Ou seja, até o final do ano, que vem, os funcionalistas de município, estado e União terão seus salários congelados, né? O Congresso pode manter ou derrubar os vetos. Aí eu também pergunto para vocês, como os sindicatos devem atuar para reverter esse cenário que vai impactar a vida dos servidores, né? Então, são duas perguntas. O que os sindicatos podem fazer diante dessa pandemia, né, da Covid-19, os sindicatos podem fazer também para reverter esse cenário que vai impactar a vida dos servidores, né? Esse cenário do PLP 39, que foi aprovado e ontem sancionado pelo presidente Bolsonaro. João Pires. Olha, eu tenho visto um cenário extremamente promissor do movimento sindical no Brasil, né? Um esforço muito grande para se construir a unidade de ação entre as centrais sindicais e nos estados, nos fóruns, né, de organização do movimento sindical, que jogam um papel muito grande às entidades dos servidores públicos, quer seja federal, como estadual e municipais. Então, esse aspecto desse esforço de construção de unidade, na minha opinião, leva, na verdade, o papel dos sindicatos neste momento, em defesa da vida, né, das categorias, da vida das pessoas. Nós temos
presenciado ações extremamente diversas em muitas categorias. Veja, por exemplo, o papel que a DUF jogou na aquisição de milhares de EPIs para os profissionais da UFG, da UFCAT e da UFJ. Dessa forma, a gente tem visto muitas outras entidades, o próprio Cientifes também está fazendo isso, fomentando financeiramente esses laboratórios que estão produzindo álcool gel, que estão produzindo máscaras, tanto na UFG quanto nos institutos federais, além de outras ações. Então, dessa forma, nós temos muitas entidades atuando no Estado, né? Hoje mesmo, o Sindicato da Saúde do Estado de Goiás fez uma manifestação em frente a um hospital muito importante por conta da necessidade, exigindo do governo estadual a aquisição de equipamentos, de EPIs, de testagem dos profissionais da saúde, que tem uma importância muito grande, tanto de proteção do profissional em si, mas também daqueles que buscam os serviços de saúde do Estado, né? Então, assim, o papel das entidades são muito muito relevante neste momento, né? E a perspectiva futura é muito triste, né? Como eu disse, o governo só joga contra o serviço público e os seus servidores. Ao vetar os dispositivos duramente construídos, tanto na Câmara como no Senado, para preservar um ou outro benefício para os servidores públicos nesse projeto de lei que foi sancionado anteontem, de socorro aos estados e municípios, Bolsonaro joga todo esse esforço por terra, né? Ele não só ataca todas as entidades, todas as personalidades que se envolveram no diálogo, num esforço intenso para construir essas propostas que preservava alguns direitos dentro do projeto, como ele também desrespeita e ataca a Câmara e os deputados, né? Porque ao vetar pura e simplesmente os artigos que ele vetou nesse projeto de socorro aos municípios, ele não levou em consideração o esforço feito pelas duas casas, né? Que envolveu muitas discussões com setores do governo, que envolveu muitas discussões com setores da área financeira do governo, para poder chegar-se a essa proposta, né? que foi aprovada na Câmara e no Senado. Então, nós temos que voltar à carga, professor Flávio, e você que está nos ouvindo aí, as entidades precisam voltar toda a carga, né, possível para cima dos deputados e senadores para que eles derrubem esse veto. Isso não significa que nós vamos ter aumento. A minha categoria técnico-administrativa em educação das instituições federais de ensino superior do país, nós estamos sem nenhum tipo de ganho financeiro desde 2017. Né? Estamos com o salário congelado desde 2017. Não tínhamos e não temos nenhuma perspectiva que com esse governo a gente vai arrancar alguma coisa. Mas derrubar esse veto ele é importante, porque ele também congela
a perspectiva de crescimento profissional na carreira, né? Com as promoções que a gente pode adquirir, né? No caso dos técnicos administrativos, minha categoria, no caso dos docentes, esse prejuízo do desenvolvimento profissional na carreira, ele é significativo. 18 meses do nosso tempo de trabalho sem ser contado para progressões, ele é muito pesaroso. Então, nós temos que fazer um enfrentamento a essa medida para que os deputados e senadores que se sensibilizaram conosco na aprovação desses dispositivos possa novamente nos respaldar com esse apoio e derrubar o veto do presidente, né? E impor a esse governo assassino, volto a dizer isso, mais uma derrota, né? Das tantas que ele já teve, né? Como o professor Railton disse, o projeto do governo era conceder R$ 200 de auxílio. E o Paulo Guedes disse que vai voltar isso, hein? Essa perspectiva de retornar para os R$ 200. Então, foi a Câmara e o Senado que juntos impuseram R$ 600, né? Então, nós precisamos fazer a pressão novamente nessas casas para que a gente possa impor mais uma derrota a esse governo através da pressão popular. Perfeito. Professor Railton. Muito bem, professor Flávio, todos que acompanham essa importante live aqui promovida pelo ADUFG, nós vimos, depois de 2016, especialmente com a reforma trabalhista de 2017, o desmonte, o ataque às entidades sindicais, setor privado, setor público. O presidente assumiu o poder falando abertamente, sindicato tem que acabar no Brasil. Então, de 2016 para cá, uma campanha de desmonte, de ataque às organizações dos trabalhadores. Atacar as organizações dos trabalhadores é atacar os trabalhadores. Porque, da mesma maneira que agora se procura o Estado, o serviço público, o Sistema Único de Saúde, que a população precisa do serviço público, o trabalhador mais do que nunca precisa da sua entidade sindical representativa. Eu sou presidente de um sindicato, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Nunca fomos tão demandados na nossa história. Mesmo depois que a reforma trabalhista retirou praticamente 70% do orçamento da entidade sindical, que era a contribuição sindical, o imposto sindical, o sindicato tem uma demanda enorme, porque o trabalhador precisa e passa a compreender na hora mais grave, na hora que o seu direito é atacado, na hora que o seu salário é reduzido, ele passa a compreender a importância da entidade sindical. Portanto, os sindicatos, nesse momento, têm que ter essa sensibilidade de perceber, né, a importância de se comunicar melhor com os seus associados, com os trabalhadores em geral. O sindicato precisa se transformar num comitê de solidariedade. Os trabalhadores estão procurando o sindicato, procurando orientação, procurando apoio. E a existência e a razão de ser do sindicato é defender as categorias, é defender a classe trabalhadora. Portanto, os sindicatos têm que ser comitês de solidariedade, de defesa da vida, nesse momento tão importante. Com relação ao PLP 39, aquela reunião ministerial que vazou para a imprensa, não é? Porque, na verdade, o STF, né, liberou a gravação para que fosse publicada para o bem da sociedade. Ali, aquela fala do Paulo Guedes, ela foi emblemática, né? E eles ficam nos abraçando aqui, enquanto eles estão nos abraçando, a gente vai lá e coloca uma granada no bolso deles. Congela o salário do servidor por 2 anos e fala com deboche e raiva. Esse é o espírito desse governo. Ou seja, esse PLP 39
não é nem de longe aquilo que ele diz, o servidor tem que dar sua contribuição. Eles dão a contribuição deles, os bancos dão a contribuição deles, quando mais de 1 trilhão é transferido para o sistema financeiro, quando não há imposto sobre essas transações financeiras, quando o juro efetivo não abaixa nesse país, ou seja, o sacrifício tem que ser por parte daquele que mais precisa, nesse momento, de apoio, de estrutura, de dignidade, que é o servidor público, e aí você vê que é uma medida autoritária, ela veio de cima para baixo, sem dialogar com as entidades representativas dos trabalhadores. Sindicatos não são instituições que foram fundadas ali na esquina por um grupo de pessoas desocupadas. São instituições reconhecidas na Constituição de 1988. Portanto, não foi estabelecido um diálogo com as centrais sindicais, com as confederações, medida autoritária de cima para baixo. Então, na visão da CTB, o que deve ser feito? Mobilizar o povo. O sindicato tem esse papel de mobilizar o povo, as suas categorias, mas mobilizar toda a classe trabalhadora. O João Pires, que coordena o Fórum Goiano em defesa da democracia, da cidadania, colocou muito bem. É hora, e essa sinalização as centrais sindicais já deram, quando organizaram o 1º de maio, unitário, amplo, no sentido de sair dessa bolha, porque muitos querem colocar as entidades sindicais, o movimento sindical, dentro de uma bolha, como se fosse esses esquerdistas que andam de bandeira vermelha, como se o nosso interesse não fosse um interesse público, o interesse de toda a sociedade. Então já há uma sinalização por parte das centrais de uma ação articulada, unitária, e os trabalhadores cada vez mais compreendem também o papel do sindicato contra toda a campanha que foi feita, tanto nas mídias, quanto as campanhas de desmonte pelo Estado, pelos órgãos como o próprio Congresso Nacional. É momento de melhorar a comunicação, e aí eu quero parabenizar o ADUFG, porque esse é o caminho. É o caminho de estarmos aqui agora, dialogando com a sociedade, não só com os trabalhadores do setor público, com os trabalhadores do setor privado, com todos empreendedores, donas de casa, mães de família, estudantes, né? É hora de o sindicato mostrar que veio a sua liderança e dialogar com a sociedade. Portanto, o canal da comunicação, a articulação com o Congresso Nacional, nós não podemos desprezar a via institucional. E as entidades sindicais têm feito esse papel de procurar parlamentar em cada estado, de encher a caixa de e-mails do parlamentar, de telefonar, de ir lá para o Congresso Nacional, no caso agora, mais pelas redes sociais, porque há o isolamento social, as sessões são remotas, mas, enfim, fazer essa articulação também, essa pressão junto ao Congresso Nacional. No caso, agora, para que esse veto do presidente seja derrubado, como muito bem disse o João, ninguém tem essa expectativa de ter aumento salarial, mas os trabalhadores precisam ter perspectiva de carreira, perspectiva de futuro, no momento que eles estão aí enfrentando, não é, a mais terrível pandemia que o país passou nos últimos tempos, e está no olho do furacão dessa pandemia. Articulação com os governos estaduais, dialogar com os governos estaduais, mostrando a perspectiva dos trabalhadores, porque na articulação também com os governos estaduais, com os parlamentares locais, exigir no Congresso Nacional essa posição, que é a posição, né, de derrubar o veto e ganhar as ruas. O Fórum Goiano já fez um ato muito exitoso nesses dias, um ato de rua. É preciso, com todas as medidas de segurança, com respeito ao que as autoridades sanitárias, as autoridades médicas nos dizem, mas na medida das possibilidades e da segurança, também dialogar com o povo na rua, no sentido de ganhar o coração do povo. Portanto, é hora da entidade sindical, dos trabalhadores se unirem e mostrarem, de fato, que é importante derrubar esse veto, que é importante a unidade, porque só assim. E as centrais estão unidas em torno de uma bandeira unitária. Eu termino essa parte dizendo isso. O fora Bolsonaro, porque nós não vemos perspectiva com um presidente que tem uma visão negacionista, de inimigo das organizações sociais,
que faz todos os dias, né, um discurso contra a democracia, que sinaliza, não é, uma visão de armar a população, de criar milícias. Nós não temos perspectiva que com um governo assim o país possa sair dessa crise com dignidade. Portanto, as centrais já assumiram essa postura, professor Flávio, e todos vocês, por motivos óbvios, né? Nós precisamos de liderança responsável, que aglutine, e é isso que as próprias lideranças do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, têm assumido no discurso, que é um discurso de diálogo, enquanto o presidente quer botar fogo. Eu costumo dizer, né? Parece Nero com a tocha na mão, querendo botar fogo em Roma. Então é inadmissível para quem tem bom senso, independentemente da ideologia política, admitir que um governo desse dê perspectiva de saída para a população. É isso. Bom, eu continuo então com a seguinte pergunta, né? Me escutam? Bom, então eu continuo com a seguinte pergunta, João e Rail. A gente sabe que o governo federal, né, a postura do governo federal diante dessa pandemia é lamentável, né? O presidente ele tem agido de forma muito equivocada, né, jogando a população numa desinformação gigantesca, o que vem acarretando esse grande número, né, de contaminação, né, da doença, né, por essa doença pelo Brasil afora, né? A gente vê cidades como Araguaína, lá no Tocantins, tem mais casos que aqui em Goiânia, por exemplo, entendeu? O Pará, situação de contaminação por Covid gigantesca, né? Amazonas, gigantesca, né? Estado de São Paulo, a quantidade de pessoas que já faleceram, né? Já passamos de quase 27 mil pessoas mortas por essa pandemia, né? Por essa doença. Então, assim, e muito isso causado pela desinformação que o governo federal causa, né? Que o presidente Bolsonaro causa. Vendendo fake news, vendendo notícias falsas, né, com relação a medicamentos e etc. Então, é uma situação realmente lamentável, né, que a gente vive hoje no Brasil, né? Em vez de a gente ter um presidente que poderia estar nos orientando melhor, né, juntamente com seus órgãos, mas ele diverge totalmente do Ministério de Saúde. Em menos de um mês, a gente teve 2 ministros da Saúde, né? Agora nós estamos sem ministro da Saúde, o ministro da Saúde está lá interino, em plena pandemia, em pleno pico da pandemia. Então é uma situação muito difícil. Então a gente sabe que o governo federal, né, ele atua de forma muito ruim em relação à pandemia. Então eu gostaria de saber de vocês o seguinte: ainda está em tempo para que o governo federal mude sua postura em relação ao enfrentamento ao coronavírus? E de que forma isso poderia acontecer? Começo com você, Railton. Pergunta, nós vimos a postura do presidente, como muito bem disse o professor Flávio, uma postura negacionista o tempo todo, né? Chamando essa grave doença, a Covid-19, de gripezinha, dizendo que ele próprio, se fosse acometido, só uma gripe, porque tinha porte atlético, etc. e tal, ou seja, que todo mundo vai morrer um dia. Quando perguntado sobre o número de mortos, né? A curva, né, ascendente, dizendo, e daí, meu nome é Messias, mas eu não faço milagre. Enfim, a irresponsabilidade transformada em uma instituição, né? Então, essa postura já está clara para toda a sociedade. A própria mídia, né, que não tem simpatia nenhuma pelos sindicatos ou pela luta dos trabalhadores, tem mostrado isso o tempo todo, né? Essa postura de colocar a economia em primeiro lugar e a vida em segundo lugar, que é uma postura típica de um utilitarismo barato, professor Flávio. Teóricos ingleses como o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill, elaboraram o utilitarismo, né? E aqui é aplicado esse utilitarismo mais rasteiro, né? Vocês lembram daquela figura? Imagine lá, você está navegando pelo mar no navio, o navio naufraga, e aí tem um bote salva-vidas, e só tem lá 8 vagas no bote salva-vidas e tem 10 pessoas dentro do bote salva-vidas. Se permanecerem as 10, todos vão afundar. Qual decisão vai tomar? E 2 deles são idosos e doentes. E aí,
a forma desonesta desse utilitarismo barato e baixo, já chega à conclusão: vamos jogar os 2 idosos para os tubarões e salvar os outros que são jovens, né? Então, esse raciocínio que, inclusive, o segundo ministro da Saúde, que foi o Taishi, né, antes de ser ministro, fez uma conferência, saiu o vídeo dele aí, né, fazendo exatamente essa perspectiva da UTI, né, da UTI. Se tem uma vaga na UTI, eu tenho uma pessoa velha, sem perspectiva de vida, e tem uma jovem, eu tenho que fazer uma escolha. Ou seja, é terrível quando nós vemos essa visão do utilitarismo barato no centro do governo, quando, na verdade, deveria haver uma coordenação nacional. Veja, saiu o Mandetta, entrou o Taishi, agora nós temos aí um ministro interino, ou seja, o ministério mais importante para o enfrentamento da crise, né, da Covid, da pandemia, que é o Ministério da Saúde, praticamente acéfalo, né? Então, difícil você pensar saída com o governo Bolsonaro. Ou seja, mas o mínimo que ele deveria fazer, primeiro, é ter de fato o ministro da Saúde, em primeiro lugar. Sinalizar isso para a sociedade. Hoje o Ministério da Saúde é acéfalo. Que absurdo, que responsabilidade é essa? É intolerante uma situação dessa. Ou seja, e colocar essa perspectiva de que a vida da população, independentemente se são idosos, se tem comorbidade ou não, todos são seres humanos e a vida de todos tem que ser respeitada. Portanto, tem que ter investimento, né, para a construção, né, de hospitais de campanha, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, para que todos tenham direito fundamental civil, que é o primeiro direito civil que está no coração da Constituição Federal, que é o direito à vida, um direito que fundou praticamente o Estado. Então é inadmissível que o Estado seja um Estado da morte, que a política seja essa política, né, necropolítica. Temos que repudiar isso. Portanto, a única perspectiva é a perspectiva do governo ter o mínimo de juízo, de estabelecer uma coordenação com todos os governadores, uma coordenação com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, com as entidades representativas da sociedade e, no ponto central, ouvir a ciência, respeitar as universidades federais, os institutos federais, os institutos de pesquisa, ouvir a ciência e se pautar na ciência, como outros estados ao longo do país, ao longo do mundo, né, têm feito. Estados que estão enfrentando de uma forma muito interessante, não é? De forma muito responsável a pandemia, estão ouvindo a ciência. E aqui, né, é importante dizer, hoje, o governo do estado de Goiás sinalizou algo importante, colocou os empresários junto com os pesquisadores da Universidade Federal, estão pressionando para abrir toda a economia, para abrir tudo, vamos ouvir a ciência. E à medida que você ouve a ciência, você vê que não é possível. A taxa de isolamento aqui ainda é muito baixa. Milhares de vidas vão morrer. Então nós temos que ter respeito à vida. Não podemos colocar essa ideia de que a economia está em primeiro lugar. Por quê? Porque a própria economia vai entrar em bancarrota, mais ainda, se nós tivermos esse crescimento da curva dos mortos pela Covid-19. Portanto, é fundamental que o governo tenha uma coordenação nacional, é o mínimo que a gente pode pensar. Né? Temos pouca esperança com esse governo, viu, professor Flávio? Mas é o mínimo que ele poderia fazer, uma coordenação nacional, dar mais suporte à ciência, dar mais suporte ao Sistema Único de Saúde para o enfrentamento da pandemia. Perfeito, professor Ailton. Professor João Pires, com a palavra. Olha, eu sou muito realista nessa questão. Não vejo perspectiva com esse governo. A cada dia que passa, esse governo no poder significa mais mortes, significa mais contaminados e significa mais e mais recessão. Vejamos bem. Hoje foi anunciado a previsão de uma cúpula de 50 países
e vão se sentar para discutir a retomada, a reconstrução econômica pós-pandemia. O Brasil foi excluído desse grupo. Recentemente, a gente viu a China, nosso maior parceiro comercial, fazer opção por comprar os produtos agrícolas dos Estados Unidos. O principal fornecedor de produtos agrícolas para a China agora passa a ser os Estados Unidos e não mais o Brasil como é atualmente. Semana passada, a cúpula dos países do mercado comum europeu anunciou dificuldades de renovar o acordo com o Brasil por conta das posturas políticas, econômicas e sociais desse governo, né? Então, isso aqui são sinais do quão grave vai ser a economia brasileira. Que já há previsões aí do mercado de que nós teremos, né, um crescimento negativo de até 9%. Alguns analistas divergem disso, falam que vai ser em torno de 7% e tal, mas tem projeções de que nós teremos um crescimento negativo de até 9%. Então, a cada dia que passa esse governo no poder, vai ser mais difícil a retomada, né, da economia, da recomposição do emprego, de renda da população e, principalmente, né, de perspectiva de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Porque tudo isso aqui tem implicação direta, né? Vai jogar o povo na rua. O povo precisa comer, né? Agora, o governo se nega a conceder a miséria dos R$600 à população, né? Tem quase 50% da população brasileira ainda aguardando o cadastro ser aprovado para receber a primeira parcela, né? E o governo não adota nenhum tipo de medida. Você pega, por exemplo, ontem, o Chile, menina dos olhos do Paulo Guedes, aprovou a taxação das grandes fortunas para poder utilizar esse dinheiro no combate à pandemia e também na recuperação da economia do Chile. Aqui, nós lutamos por isso já há muito tempo no Congresso e não se abre essa discussão. O governo se nega. Paulo Guedes, quando fala isso para o Paulo Guedes, quando ele é questionado, ele quase morre, ele quase infarta, porque vai expulsar a economia, os nossos investidores vão fugir do Brasil, etc. Olha, grande parte dos países cobram impostos das grandes fortunas. O Brasil não cobra, né? O Brasil não cobra. Ao ponto de quem tem um jatinho particular não paga imposto do jatinho particular, não paga imposto do helicóptero, não paga imposto do jet ski, da lancha. Agora, você que tem uma motoca e precisa dela para poder trabalhar, esse é sagrado, tem que pagar o imposto, né? Então, se não taxarmos as grandes fortunas,
Se não fizermos uma reforma tributária urgente, solidária, né, nós vamos ter grande problema de recuperação da economia e de combate ao Covid no Brasil. Para isso, os sindicatos, os movimentos sociais e populares serão fundamentais. Porque nós fomentar esse debate com a população, que cresce enormemente a insatisfação com esse governo, vai ser muito importante, porque precisa ter alternativa. Né? Nós precisamos urgentemente derrubar esse governo, mas nós precisamos ter alternativa. Não basta trocar 6 por meia dúzia. Nós temos que fazer as mudanças necessárias para alavancar esse país de dimensão continental, mas extremamente rico, e que nossas riquezas estão sendo entregues assim, de forma descabida. Olha, a gente vende um barril de petróleo cru a $1. $1. É o valor de um barril de petróleo. Né? Nós estamos entregando as nossas riquezas, né, de mão beijadas. E agora querem privatizar o Banco do Brasil. Né? Como diz o Paulo Guedes, essa porra, desculpa a expressão, essa porra desse Banco do Brasil, né? É assim que pensam das nossas riquezas, do nosso patrimônio. Né? E sem esse patrimônio, sem essas riquezas, nós não vamos conseguir enfrentar essa pandemia. Nós não vamos conseguir sair dessa pandemia sem grandes lamentações. Né? Portanto, os sindicatos, as entidades, os democratas, os progressistas precisam entrar nessa luta, debater isso, debater soluções e apontar caminho. É fora Bolsonaro e Mourão, urgentemente, para construirmos um Brasil capaz de sair dessa crise econômica, política e sanitária com urgência. Perfeito, João. Perfeito. É isso mesmo, fora Bolsonaro. Hoje de manhã, pela manhã, eu conversei muito tempo com o deputado Elias Vaz, que me ligou para falar sobre o veto do presidente, né, em relação ao PLP, e ele colocou realmente, fez uma avaliação do que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Ele acha também que esse governo não dura, tá? Esse governo não chega ao fim, de forma alguma, né? Ele se colocou à disposição, né, das entidades para trabalhar lá no Congresso Nacional para reverter esses vetos, né? E fez uma avaliação que realmente a percepção dos deputados, senadores desse governo é muito ruim, né? Que ainda bem que os governadores, né, que o STF determinou que os governadores e prefeitos é que determinam, né, as orientações no geral em relação ao combate a essa pandemia, porque se tivesse à mercê das orientações do presidente Bolsonaro, a situação poderia estar muito pior. Na verdade, nós estamos em uma situação muito ruim. Como o João colocou, o Brasil está até fora. Porque a gente vê países que levaram, né, o combate a sério, né, principalmente na Europa, Itália, França e outros países, né, a própria China, onde originou o vírus, né, esses países retornaram e estão retornando às atividades normais, né? Então, realmente, é muito triste ver como é conduzido no Brasil, de forma geral, né, principalmente pelo presidente da República, esse combate ao coronavírus. Aqui eu vou ler rapidamente alguns comentários aqui dos nossos ouvintes, né, o pessoal que está participando conosco. A professora Isabel colocando que o SUS é um exemplo para o mundo, o Fernando, do presidente do Científicos, parabenizando a DUF pela live, né, o Gerson também, todo apoio aos companheiros de luta da DUF, a Carla colocando aqui excelentes explanações, penso que todos deveriam estar assistindo, eu também penso que todos deveriam estar assistindo, né? Os professores sindicalizados aqui, ó, a DUF, né? E os demais servidores públicos também deveriam estar assistindo. A Fátima Reis falando, agradecendo também.
né? A Tatiana aqui também parabenizando tanto o Railton, o João Pires pelas explanações, né? O Fernando César Mota também colocando aqui o fora Bolsonaro, fora Mourão, esse governo não dá mais. A Socorro também concordando com o João de taxar os milionários, né? Taxar as grandes fortunas. É extremamente importante realmente que esse projeto seja colocado em votação no Congresso Nacional, para que a taxação das grandes fortunas seja uma realidade, né? Então, é interessante que isso realmente aconteça. Parece que o João caiu, não sei, mas assim, então é isso, sabe? Nós estamos aqui, então, nesse momento, né, chegando ao fim desse debate, mas antes, aproveitar que esperar o retorno aqui do João, eu vou pedir, Railton, para você comentar um pouco, fazer uma avaliação, né, até pela sua posição hoje, né, frente à CTB, frente também ao Simpro, né, e também pela sua experiência, né, acadêmica toda, sobre o momento atual político brasileiro. Eu queria uma avaliação sua sobre esse atual momento político brasileiro, né? Onde a gente vê aí filho do próprio presidente defendendo, né, o golpe, né? A gente vê o próprio presidente falando que a Polícia Federal não cumpriu mais decisões do STF. Então, é uma zona complicada de entender. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Professor Flávio, excelente questão. Eu quero deixar um abraço já a todos que estão acompanhando a live, de maneira especial a minha amiga Carla Espiridião, que deixou aí um comentário que todos deveriam estar assistindo essa live. E, em primeiro lugar, né, esse governo ele foi eleito em cima da fake news. Foi criada, né, e alimentada pela mídia, e aí os movimentos sociais que debatem a comunicação sempre colocaram isso, né? Foi chocado o ovo do fascismo. E esse ovo vem sendo chocado há muito tempo. O fruto do golpe contra a democracia de 2016, aquele impeachment que a gente chama de Tabajara, né? Ele deu à luz aí a essa coisa esquisita, que agora, né, coloca o Brasil nessa situação, porque nós não vivemos só a crise da pandemia. Nós vemos uma crise econômica agravada, né, pela irresponsabilidade do governo, pela imagem ruim que esse governo passa para o mundo, para os investidores, né? Nós vivemos uma crise, então, de saúde, sanitária, econômica e uma crise política. Porque esse presidente, nós nunca esperamos nada, né? Quem viu, professor Flávio, a trajetória dele no Congresso Nacional, mesmo a trajetória dele durante o pouco tempo que ele ficou no Exército. Só não foi expulso do Exército, de fato, porque acabou se aposentando. Mas isso é público e notório de todos, né? Uma atuação pífia no Congresso Nacional. E aí essa mídia e setores reacionários da sociedade brasileira, do fundamentalismo religioso, oportunistas do mundo da economia, que viram, né, no Bolsonaro uma representação dos seus interesses econômicos. Então, o que representa hoje esse governo? Né? Representa a face mais cruel e desumana do capitalismo. Representa essa versão atrasada, superada do neoliberalismo, do Paulo Guedes, do consenso de Washington, do Paulo Guedes, dessa política econômica já tão superada em tantos lugares do mundo, e agora a pandemia a coloca em xeque, que é essa história de Estado mínimo, quando, na verdade, todos estão correndo atrás do Estado, os bancos estão correndo atrás do Estado, empresa correndo atrás do Estado, e o Estado derramando dinheiro em empresa, derramando dinheiro em banco, e jogando as migalhas para o povo, jogando as migalhas para os trabalhadores. Portanto, esse governo representa a face autoritária, esse flerte com a ditadura, não é, o tempo todo. Né? Nós fizemos um debate no âmbito da CTB, dias atrás, e chegamos à conclusão que esse governo só não dá um golpe realmente como ensaiou, como o Bolsonaro já anunciava quando era parlamentar, não é? O dia que eu assumi, eu dou um golpe no outro dia. Só não faz isso porque não tem condições objetivas, porque tem se enfraquecido cada vez mais, mantém uma determinada parcela de apoiadores, não é? Que são apoiadores que vêm lá dessa faixa mais radicalizada
da sociedade, do ódio à esquerda, do ódio à cor vermelha, ódio aos movimentos sindicais, e que, na verdade, só leva o país a um fosso cada vez mais profundo de atraso, né? Esse governo, né, representa o obscurantismo, isso está muito claro, o negacionismo da pandemia e o obscurantismo em termos de ciência. Que país vai para frente, que país se desenvolve sem investimento sério em educação, em saúde? Hoje nós temos um ministro Ventralve, que está sendo agora acuado pelo STF. Viram naquela fala dele, na fatídica reunião, o que ele diz? Tem que prender esses bandidos aí do STF, ou seja, um absoluto desqualificado, desrespeito a um poder da República. Temos crítica ao STF, às decisões, ainda mais nós trabalhadores. O STF aprova, né, decisões contrárias aos trabalhadores sempre. Vide aí declarar o constitucional a MP 936, que é prejudicial aos trabalhadores. Nós temos críticas às decisões do STF. Agora, nós respeitamos o Estado Democrático de Direito, as instituições do Estado Democrático de Direito. Portanto, um desqualificado na pasta da educação. Veja no meio ambiente, naquela própria reunião, o que diz o ministro Ricardo Salles em relação ao meio ambiente. Vamos aproveitar que está todo mundo aí, né, meio atordoado, focado na pandemia, e vamos desregulamentar todas as normas em relação à preservação do meio ambiente. Esse é o espírito escancarado. Veja a política desse governo para a cultura. Nós tínhamos lá um nazista na Secretaria de Cultura e fez realmente uma performance nazista, imitando Goebbels. E depois entra, meu Deus, essa secretária, não é? A menininha, a namoradinha do Brasil, que vocês viram o desastre que foi, e agora o país fica aí também sem, na verdade, uma política de cultura, porque eles têm esse discurso do globalismo, né? Esse discurso do desmonte dessa cultura que eles dizem, né? Do marxismo cultural, né? Como se tivesse a iminência, uma revolução comunista implantada, né? Através da cultura, nas escolas, nas universidades. Professor Flávio, o senhor sabe muito bem o tamanho do comunismo que tem aí dentro das universidades, né? Mas, enfim, esse discurso da fake news, né? Hoje sai na imprensa uma comparação que ele faz lá com a Noite dos Cristais, né? Do nazismo. Ou seja, para combater, né, essa ofensiva da Polícia Federal, que vai desmontar o esquema criminoso, né, do escritório do crime, das fake news, ele usa fake news, fazendo o sofisma da analogia defeituosa, não é? Como que você vai comparar uma ação da Polícia Federal para desmontar o esquema das fake news do escritório do crime com a Noite dos Cristais, que matou tantos judeus, enfim. Então, você vê que é um governo que realmente não tem responsabilidade, não tem condições de continuar dessa forma, porque só significa atraso para o país. Professor Flávio, as minorias, os povos indígenas, olha a situação dos povos indígenas, inclusive a pandemia agora alcançando os povos indígenas numa situação de desproteção, de angústia, de agonia. Veja a questão das mulheres, o crescimento da violência contra as mulheres no país, né? Veja a situação dos LGBTs, né? O desrespeito, né? a essa população também. Enfim, nós só temos uma saída, e eu concluo, que é o Fora Bolsonaro. Nós temos que mudar a perspectiva, precisamos de focar numa perspectiva de desenvolvimento econômico, social, com emprego, com renda, com respeito às minorias, com respeito à democracia, às instituições, aos estudantes, respeito aos direitos do povo trabalhador brasileiro, que já entende, aqueles que caíram nessa falsa esperança, nesse engodo, já têm plena consciência de que foram enganados e exigem o Fora Bolsonaro, exigem que o Brasil volte aos trilhos do desenvolvimento. Ok, perfeito. João Pires, o professor Railton pediu para ele falar um pouco sobre fazer uma avaliação desse momento político
né, que a gente vive no Brasil. Gostaria também que você fizesse uma avaliação. Olha, em poucas palavras, né? Nós estamos frente a um momento muito grave, em que precisamos ser responsáveis, né, pela construção de uma ampla frente para derrotar esse governo, né, que envolva todas as personalidades, partidos políticos, entidades sindicais, sociais e populares, intelectuais, né, que, de uma forma ou de outra, já esgotou a paciência com esse governo, né? Então, nós temos que ter essa responsabilidade, porque não é fácil construir a unidade. Nós temos pensamentos diferentes, posições diferentes, e aí, se não soubermos trabalhar com essas diferenças para poder construir a unidade para derrotar esse governo, nós vamos ficar cada dia mais, como já disse, em situação pior. Então, o movimento sindical já se articula para novas atividades, né? Dia 13 de junho, nós faremos um ato nacional do movimento sindical, social e popular pelo Fora Bolsonaro. Vai ser um ato virtual, né? Então nós, nesse dia, vamos ocupar as redes sociais com Fora Bolsonaro. Dia 24, estamos construindo, na base das centrais sindicais, também um ato virtual das centrais sindicais, né, para poder unificar o povo e derrotarmos esse governo. É a única alternativa, né, que nós vislumbramos para a saída dessa crise que a gente passa. Uma crise que é econômica, e essa crise ela não é oriunda da pandemia, ela se agravou na pandemia, né? Não vamos nos esquecer que o ano passado nós crescemos apenas 1%, né? O crescimento do país foi 1%. Isso aí é uma situação de crise econômica. Ela só se agravou com a pandemia e vai se agravar ainda mais se medidas não forem tomadas, né? Então, com esse espírito que eu acho que é o nosso papel no movimento sindical, professor Flávio, professor Railton, né, de sermos muito responsáveis com a construção de uma frente ampla que possa pôr fim a esse governo, né, que se mata, que sacrifica milhares de brasileiros todos os dias. Perfeito, perfeito. Bom, então é isso, né? Nós estaremos de volta, aliás, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bate-Papo ADUF, né? E para encerrar, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e passo a palavra para que vocês façam suas considerações finais. Railton? Professor Flávio, eu só quero parabenizar essa iniciativa do ADUF Sindicato e também aqui elogiar a fala do coordenador geral do Fórum, João Pires, uma liderança assim, que nós temos o maior respeito e carinho aqui em Goiás, que não mede esforço na luta da defesa dos trabalhadores, e dizer que esse é o caminho. O caminho não é lutar só um dia, 2, um mês, o caminho é lutar sempre. E essa iniciativa do DUF é excelente, porque nós precisamos comunicar. E a chave é a comunicação. Conte sempre com a CTB, com o Simples Goiás. Professor Flávio.
Obrigado, professor Railton. Eu agradeço muito a sua participação. João Pires. Muita generosidade aí do professor Railton. Professor Flávio, e a todos que nos ouvem, né? Eu acho que a DUF é um exemplo hoje de entidade que está dando a sua contribuição ao povo, às nossas instituições aqui em Goiás. Esses debates, a atuação cotidiana dessa entidade tem se tornado referência nacional, né? E isso graças ao esforço, ao empenho da direção da DUF, né, da clareza do papel. Então, é com muita satisfação que eu pude participar da minha primeira live aqui com vocês. Saiu muito bem, excelente. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Agradeço e parabenizo mesmo. Com certeza contribuiu o João, contribuiu bastante também, Railton. Novamente, eu que agradeço. O que o Railton fala do João Pires é totalmente verdade. O João é o coordenador do Fórum Goiano, é uma pessoa que tenta puxar todo mundo para as lutas mesmo, né? Apesar do momento que nós estamos vivendo também, essa semana teve uma manifestação, ontem teve uma manifestação, né, presencial ali em frente ao Palácio, né, na Praça Cívica, com poucas pessoas. Fizemos um ato simbólico, né? Sim, sim. Em torno de umas 40 pessoas, nós realizamos ali um ato simbólico na Praça Cívica, com cruzes simbolizando, né, os óbitos pelo Covid, e defesa da vida e dos serviços públicos. Foi muito importante. Né? Mantivemos ali a segurança, com distanciamento, álcool gel, máscara e tal, para preservar, mas demonstrando a nossa insatisfação com os rumos do país, exigindo fora Bolsonaro em Goiás também. Houve um problema aí com o Flávio. Muito bem. João, e quando será a próxima manifestação? Já tem uma perspectiva? Olha, nós vamos promover uma reunião do Fórum Goiano em defesa dos direitos, da democracia e soberania nacional na segunda-feira, às 10 da manhã. É aí onde nós vamos tentar construir mais alguma atividade. O momento não é momento e nós temos muito claro isso no movimento social, sindical, de expor os trabalhadores em atividades, né? Por isso temos nos negado a fazer manifestações, né? Suspendemos a atividade do 1º de maio aqui em Goiás. Então, o objetivo é fazer atividades virtuais, mas potencializar, estimular as entidades para que potencialize a relação com a sua base e a relação e o fortalecimento da consciência do povo goiano. Muito bem, João. Importante essa articulação. Pergunto, João, como os trabalhadores em geral podem contribuir com essa luta? Flávio chegou aí de volta. Vamos lá. Eu já estou entrevistando o João aqui, ó. Eu já estou entrevistando. Como os trabalhadores em geral podem entrar nessa luta? Porque às vezes eles pensam que é só a liderança sindical, são os sindicatos, né? Como que os trabalhadores podem se inserir nesse movimento, contribuir desde as suas casas, das suas redes sociais, não é? Numa época que há tanta desinformação, tanta fake news, às vezes familiares nossos, amigos, trabalhadores reproduzem essas fake news até com boa vontade, mas falta de senso crítico. Então, como é que o trabalhador pode, em geral, contribuir com essa luta? É verdade. Esse é um problema muito sério. O professor Flávio também pode falar sobre isso. Primeiro que nós temos uma gama muito grande de trabalhadores desempregados. São trabalhadores, né? Hoje, já há indícios de que já são 19 milhões de desempregados no país. Somados aos
trabalhadores na informalidade, isso já ultrapassa 50 milhões de pessoas, né? Então, essas pessoas, é inadmissível que essas pessoas continuem nessa condição, né? Não há país soberano, não há país rico com uma condição dessa, né, que 1/4 da sua população esteja desempregado ou subempregado. Então, nós temos que reverter isso, e a reversão se dá pelo processo de fortalecimento das nossas entidades sindicais e do movimento social, né, social e popular. E isso tudo passa, nesse momento, principalmente pela comunicação, né? Instrumentos como esse da DUF é muito importante. Parabéns aí a todos, eu me estendo demais, o professor Flávio precisa acabar com a live aí. Não, tranquilo. Não, por aqui. Mas eu vou responder também, vou falar rapidamente. Eu acho que realmente... Professor Flávio, e antes do senhor responder, eu quero melhorar a pergunta, né? Como que o professor universitário, o professor das instituições federais, né, podem contribuir com essa luta também, né? Claro, claro. Na verdade, assim, é isso que a gente faz, né? A gente pede para os professores sempre participar, porque os professores, na verdade, eles confiam demais nos dirigentes sindicais, né? E acham que os dirigentes sindicais podem fazer todo o trabalho, entendeu? Aqui nós estamos fazendo trabalho voluntário, não ganhamos R$1 de salário, nada. Trabalho 100% voluntário. Então, assim, a gente não consegue sozinho, né? Aqui, por exemplo, agora nessa pandemia que eu vim dar uma descansada, porque, de um certo modo, né? Porque parou as viagens, pelo menos. O João sabe, eu passo toda semana em Brasília, ou em outro estado também, participando de movimentação. Então, assim, infelizmente, né, os sindicalizados, eles terceirizam demais os dirigentes sindicais. Isso não é legal. A gente precisa de movimento na rua. O ano passado, a gente conseguiu colocar muita gente na rua, naquelas manifestações, né, do 15 de maio e outras. Então, foi extremamente importante. Então, assim, quando eles veem que realmente necessita, até que eles participam, né? Mas eu acho que eles vão participar mais, porque se eles estivessem participando do dia a dia do sindicato, né, a gente conseguiria muito mais atuação, as atuações nossas seriam muito mais fortes, né? Ou seja, mais vitórias. Então, é isso. Acho que eles se conscientizam disso e participem sempre, né, dessas mobilizações que a gente faz. A própria mobilização virtual, das mobilizações virtuais, né, poucos professores participam também. Aqui a gente tem um conselho de representantes, que eu sempre cobro a participação dos conselheiros representantes, para eles levar para as unidades acadêmicas informações, mas pouco participam também, entendeu? Então, assim, é uma crítica que eu faço sempre, não vou parar de fazer, pode falar que é chatice, mas eu vou fazer sempre, porque eu acho que não pode terceirizar só para o dirigente sindical. Nós já somos, né, já temos muitas atribuições e realmente ficar tomando frente de tudo é complicado. Dentro da própria diretoria, né, nem todos os diretores também participam da forma que devia participar, não se mobiliza politicamente, às vezes o diretor participa só da questão administrativa, não participa da política do sindicato. Isso é ruim, porque a partir do momento que ele é do sindicato, ele é um sindicalista, né? Então ele tem que atuar como tal, né? E sindicalista não pode regredir, né? Tem que ir sempre para cima, tem que estar na luta, sempre. Então é isso, Railton. Mas por fim, né? Por fim, agora encerrando mesmo a live, né? Eu gostaria de informar que na próxima quinta-feira estaremos de volta nesse mesmo horário. Vamos continuar debatendo semanalmente assuntos que impactam de forma direta ou indireta a comunidade acadêmica e o serviço público como um todo. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima edição. Novamente, obrigado, Railton, obrigado, João. Tá? Defesa da vida, fora Bolsonaro. Valeu, muito bem, um abraço.